Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença do querido amigo Vinícius Ribeiro, que ele é administrador de empresas, mora em Votuporanga, trabalha no Centro Espírita Emmanuel e acabou de me dizer que nasceu dentro do centro, porque morava no fundo do centro e a mãe, como trabalhador, o levava nenezinho para dentro do Centro Espírita. Então, ele veio para conversar conosco sobre o maior sentimento que nós temos, que é o sentimento do amor. E eu quero agradecer, viu, Vinícius, a sua presença, o carinho de estar aqui conosco e já passar para você para falar conosco sobre esse assunto tão importante. Agradeço, me sinto muito lisonjeado pelo convite, estar aqui com o senhor e desenvolver a conversação em torno deste sentimento sublimado que é o amor. No Evangelho já diz, no começo, o homem tem só instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e purificado, este mesmo homem agora tem sentimentos. E o amor é o ápice, é o requinte do sentimento, é o glamour, o destaque de todos os sentimentos. Então a escolha deste tema justamente porque o nosso mundo não consegue baixar as armas. As guerras despontam, eclodem, então nós precisamos sim refletir ainda mais sobre o sentimento do amor, sentimento de fraternidade, de humanidade. Se nós aspiramos a um mundo melhor, pacífico, sereno, e colocando em prática as admoestações do Evangelho de Jesus, nós precisamos fazer reflexões severas acerca do amor. Então, Vinícius, John Lee, ele fez um estudo e definiu o amor como 4.000 definições. Então, a gente fica pensando o que seria esse amor, esse sentimento. Porque falar assim, eu te amo, é muito simples, né? Mas quando a gente se propõe a amar, realmente as coisas mudam muito. Eu não sei se a minha definição está dentro das 4.000 do John Lee, mas eu entendo que amar seria compreender, valorizar e respeitar. Então, é um sentimento que o homem vai adquirir na medida em que ele aprende a compreender, valorizar e respeitar o outro, né? E hoje a gente, como você mesmo diz, nós estamos atravessando um momento onde não há essa compreensão, não há essa valorização, não há esse respeito. Então, diz assim, mas eu amo Deus. Mas ama Deus de que jeito? Porque para amar Deus tem que amar o próximo, né? Isso é uma condição sine qua non. E você agindo dessa forma com o próximo, e ainda mais faltando de respeito a si próprio, né? Mas eu entendo que realmente é o fanal, né? Isso aí é o nosso destino, aprender a amar, né? Há estudos sobre a música que a palavra amor é a que mais é usada nas composições dos poetas, dos compositores, porque na essência nós trazemos dentro de nós esta inclinação a amar, porque nós fomos criados por Deus fruto do amor inesgotável de Deus. Por transbordar-se de amor, Deus criou a cada um de nós, nos lançou para a vida, não nos lançou desguarnecidos, nos lançou para a vida com um facho de amor, uma carga de amor, uma nesga. Então cabe a nós aprimorá-lo, caberá a nós agigantar este amor. E o apóstolo João, ele também nos disse, se alguém disser amo a Deus, se nós somos provenientes do Pai, devemos amá-lo profundamente. Aliás, é o primeiro mandamento e maior. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, não fecha. Não fecha. É mentiroso, diz João. A palavra é forte, está lá no livro bíblico.
Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama a Deus, não ama seu irmão, a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? Difícil, então é uma conta que não fecha. Eu gostei da definição que o senhor expôs. Então. E o Paulo, né, fazendo apologia, numa carta aos Coríntios, né, capítulo 3, versículo 7, ele vai falar exatamente sobre o amor de uma forma mais embasada, né? Quando ele diz assim, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar e conheça profundamente a ciência e os mistérios, se eu não tiver amor, nada sou. Mesmo que eu tenha fé a ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver amor, nada me servirá. Porque o amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece. Não se regozija com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor tudo sofre. Permanece entre nós a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior dentre todos, né? Olha Sim. que profundidade. O Paulo abordando o amor de uma forma muito particular, né? É fantástico. O apóstolo São Paulo, que a nossa igreja santa, católica, irmã, canonizou Paulo, passando a se chamar, né, conhecidamente São Paulo, que leva o nome do nosso estado, de nossa capital. Em carta aos Coríntios, nos deixou esta pérola, né? Muitos compositores colocou melodia neste trecho paulino e se transformou em música, né? Esta carta de Paulo aos Coríntios, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada sou, né? E começa e vai, e tem músicas. Então é um sentimento realmente que nós precisamos efetuar reflexões. É recheado o nosso evangelho sobre o sentimento do amor. Nosso abençoado Chico Xavier, certa vez foi interpelado por um repórter que olha Chico, se você tiver autoridade para colocar uma frase no portal de entrada de cada cidade do mundo, qual frase você colocaria? Uma frase resumida, objetiva. E Chico, então, daquele jeito brejeiro, né, com uma voz bem mansa, aveludada, mansa, mineiro, né? E aí ele fala, olha, meu irmão, se eu tivesse essa autoridade, eu colocaria no portal de entrada, seja um portal de concreto, de ferro, de mármore, a inesquecível frase do nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu encontrei esta pérola sobre Chico, da visão dele de estabelecer uma frase na entrada de uma aldeia, de uma cidadezinha ou de uma metrópole. Qualquer lugar. Na porta da nossa casa. Na nossa residência, exatamente. Nossa, que pena, né? E a gente vê que as coisas não funcionam assim, né? Você vê tanto infanticídio, genocídio, feminicídio, quer dizer, tantos furtos, roubos, violências, guerras. No século XXI, tem 2000 anos de evangelho, e Jesus já tinha dito isso, para a gente entender que do outro lado é o nosso irmão, é filho de Deus, não tem outra saída. Não é? E a gente acaba passando por cima disso e agride a criatura com violência. Quando eu falei no começo, Vinícius, sobre essa definição minha de amor, se você pensar assim, mas eu amo Deus, é 0,0, você não conhece Deus. Né? A gente tem uma ideia muito restrita de Deus. Né?
Mas a gente pode amá-lo na sua criação, né? Começar pelos minerais, respeitar a água, valorizar a água, compreender a água, né? E não desperdiçá-la ou mesmo contaminá-la. Falta profunda de amor, não é? Assim, em relação aos animais, você compreender, valorizar e respeitar os animais, os vegetais. Quer dizer, eu hoje, na minha concepção, você só pode falar que ama a Deus se você compreender, valorizar e respeitar a sua criação. A começar por todos os elementos que estão à nossa disposição. E às vezes a pessoa diz, eu amo Deus, você ama. E por que você mata um animal? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, não é? Por que você derruba uma árvore sem razão? Não é? Isso é um desamor profundo a Deus. E não quero nem falar do ser humano, que está muito próximo da gente, né? E a gente acaba, às vezes, dentro da própria casa, agredindo o outro com verbalização, com comportamento, às vezes, até físico, desproporcional. Então, e se perguntar para essa pessoa, por incrível que pareça, você ama Deus? Lógico que eu amo. Mas que jeito? Todos nós somos imperfeitos e no uso, muitas das vezes, equivocado do nosso livre-arbítrio, nós ferimos o próximo, nós agimos em desacordo com as leis de Deus. Então, nós temos essa tentação de sermos mais materialistas ainda, onde se destaca o orgulho, o egoísmo, que são vicissitudes nocivas, né? Muito prejudiciais a nós outros. E sem a vigilância devida, nós nos equivocamos, erramos perante o nosso próximo. E nessa linha de raciocínio, nós podemos encontrar em Jesus, e Jesus traz uma novidade para nós sobre o amor. Porque nós podemos amar a natureza, os animais, amar ao próximo, mas Jesus traz aí um viés diferente, uma novidade, que este amor deva se estender também aos inimigos. Aí nós já começamos a adentrar a raia ao tema do perdão, como uma forma de saúde também, né? Nós não deixarmos aninhados dentro de nós este sentimento mais denso, muito nocivo, que é a mágoa. Então Jesus pede, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que nos odeiam, orai pelos que nos perseguem e nos caluniam. É lógico que nas nossas condições, talvez não consigamos perdoar de um momento para outro. Mas o perdão é um processo. Quando Jesus fala sobre os 70 vezes, 7 vezes, que devemos perdoar cada ofensa. Tem um processo, dia a dia nós vamos eliminando, vamos apagando e entendendo que todos nós somos possíveis de cometer falhas. Por isso aqui estamos reencarnados para passar pelos testes, pelas provações e assim nós quitarmos antigos débitos do antanho. Como uma receita de saúde. Nós consigamos então entender a limitação do próximo que erra para conosco e começar a diluir essas mágoas. Porque a mágoa se assemelha a um peso inútil. Vamos imaginar uma mochila de pedras que nós afivelamos às costas. E caminhar com ela. A mágoa é essa mochila pesada. Então eu faço uma reflexão comigo, entendo que Deus criou me deu a vida, tenho a presente encarnação, possuo um corpo saudável, cheio de possibilidades e alguém me magoou, então eu posso suportar essa mágoa, eu consigo carregar essa mochila, eu sou forte. E realmente a criatura tem os seus predicados, a sua força, e ela então vai caminhando com aquela mágoa represada dentro de si. Mas vai chegar em um ponto da caminhada
que aquele sobrepeso inútil vai começar a incomodar. Dá dor nas costas, né? Dá uma dor. Exatamente. Então é onde nós começamos a refletir que aquilo não tem mais razão de ser. Já não temos mais nada no passado para ficar remexendo, remoendo. Então é onde nós começamos a entender com muita razão, discernimento, que o Evangelho de Jesus é recheado de informações muito precisas, cirúrgicas mesmo, para que nós efetuamos a nossa reforma íntima. Então realmente, olha, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que nos odeiam, oração para aqueles que nos caluniam, nos perseguem, através da inveja, do ciúme. Então nós vamos entendendo que este Evangelho realmente é a luz para que nós possamos atingir uma reforma efetiva. A vistoria íntima, eu vou fazer a detecção daquilo que está errado, os meus vícios, as minhas más inclinações, e a posteriori nós iniciamos um processo de restauração em nossa alma, porque senão nós vamos deixar um dia que a carcaça física, atingiremos algum plano espiritual, esperamos que seja um plano de felicidade, de disciplina, de luz, de muita paz. Mas se nós não fizermos por onde, não tivermos efetuado a caridade... A mochila continua nas costas. Continua lá. E você não vai conseguir ascender a níveis mais altos, né? Exatamente. Então, certamente com muita vigilância, muita disciplina. Aliás, disciplina foram as 3 regras, né, do Espírito Emmanuel para com Chico Xavier, a fim de que, se o projeto do livro, o projeto de Chico ser um ponto de luz, uma exemplificação para a humanidade. Então, para que esse projeto desse certo, no começo da conversação do benfeitor Emmanuel com Chico, era que ele seguisse essas 3 regras máximas, né? Básicas. Que é disciplina, disciplina, disciplina. Ô, ministro, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu acho muito interessante. Quando Kardec vai perguntar, é 627, vai perguntar para o benfeitor, se Jesus já veio trazer a lei de amor, o que os Espíritos vieram fazer aqui? Pergunta até meio contundente, né? E o benfeitor disse para ele, não, acontece que Jesus pregava por parábolas e alegorias, e que às vezes a pessoa não tinha condição de entender muito bem, dada a limitação intelectiva, mas que nós, os Espíritos, dizendo, viemos para desmascarar os hipócritas, confundir os orgulhosos, nós viemos para trazer a verdade, para responsabilizar os homens pelos seus feitos. Então, a grande problemática nossa em sentido amplo é a ignorância, né? É você não saber. Por isso que a doutrina espírita veio com esse grande trunfo na nossa vida, trazendo para nós as informações. Aliás, o Emmanuel colocou isso com muita propriedade, estudar Kardec para entender Jesus, né? Então, a gente vai entender mais de perto Jesus, porque também está muito além da nossa capacidade, porque ele é um ser iluminadíssimo e não temos ainda a estrutura para entendê-lo na íntegra. Mas, estudando a doutrina espírita, fica mais fácil para a gente entender essa proposta dele, do amar ao próximo, né? Porque a gente vem em família, às vezes com o inimigo lá de trás, mas como é que eu vou amar essa criatura difícil, né? Sim, mas veio para você aprender, né? Porque a gente não burila um diamante para colocar na grade do anel com flanela, né?
é com lixa, é com fogo, é com grosa, mas o parente também vem com essa proposta de nos redimir diante das nossas imperfeições, porque no fundo o que pesa são 3 elementos extremamente graves, nocivos, que é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu não sou obrigado a aguentar essa criatura. Sim, nós não somos obrigados a nada. Aliás, Deus não nos obriga a nada, né? Nos dá o livre-arbítrio por completo. Agora, quando você vai conhecendo, será exigido mais a quem mais se der. Também Jesus deu um toquezinho, né? Para saber que nós, principalmente da doutrina espírita, que os espíritos trouxeram praticamente tudo que a gente gostaria de saber está no livro dos Espíritos, 1018 perguntas e 1018 respostas inteligentíssimas. Acredito mais do que as perguntas foram as respostas, mas não menosprezando Kardec que as fez. 1018 perguntas, 1018 respostas para esclarecer tudo, para a gente não ter dúvida nenhuma. E por isso a nossa responsabilidade é muito grande quando se estuda a doutrina espírita e fala-se de amor, que é o que nós estamos falando, né? Sim. Então precisa estar repensando, né? Exatamente. Eu me recordo com muita alegria, o meu pai, ele trabalhava no ramo de vendas na região, ele tinha uma perua Kombi na época. Meu pai já desencarnou há mais de 20 anos. E ele colocou um adesivo no vidro traseiro da perua Kombi e ficou por muitos anos aquele adesivo lá, né? Leia Kardec para entender Jesus. Então meu pai, ele era apaixonado pelas obras basilares trazidas, né, oriundas do estudo metódico, aprofundado, abnegado do nosso venerável codificador. Realmente as obras kardecianas é uma obra portentosa e todos nós que trazemos a legenda de espíritas temos que estudar com constância para entendermos ainda mais a proposta de Jesus. Jesus é algo muito grande, a gente ainda coloca nos lábios, né, o nome de Jesus, mas não temos o alcance, não compreendemos na profundidade o que é esta entidade, né, nimbada de luz e que tem um amor incomensurável por nós outros. É a criatura que mais nos ama. Ele mesmo disse, não existe maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ele está falando dele mesmo. Dele mesmo, lógico. É o amor que ele espraia, transcende para a humanidade. Verdadeiro. Governador máximo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se uma vez nós somos criados por Deus e a Deus deveremos retornar, nós não conseguiremos retornar a Deus sem passar por Jesus. Ele E um detalhe, pode terminar. É o nosso mentor máximo. E um detalhe, você imagina, quando eu lancei essa definição, para mim, não é para os outros, porque cada um tem sua definição, mas para mim prevalece. Você imagina que no final, ele crucificado, ele ainda compreendeu, valorizou e respeitou seus algozes, a ponto de dizer, meu pai, esse pessoal não sabe o que está fazendo, e não sabia mesmo, né? Longe de entender o que ele estava fazendo. Perdoai-os. Quer dizer, num ato extremado desse, sim, que ele teria condição de levantar o dedo e exterminar com todo mundo, e ele ainda pede ao Pai misericórdia para com seus algozes. Então, quando você falou aí de Jesus, eu já fiquei assim... O Chico, quando falava de Jesus, lacrimejava, porque profundo respeito, né, que o Chico tinha e tem, né, pelo Cristo. Possivelmente já estivesse com ele, né, em algumas situações, mostrando realmente a grandeza
desse espírito, mas continua sendo o modelo e guia da humanidade em que pese o nosso respeito às outras crenças, outras filosofias, mas Jesus é um modelo universal, né? Não é só para a Terra, para os outros planetas e principalmente para as outras religiões, os outros seres de outros países que ainda professam outras religiões, vão ter que se dobrar frente ao Cristo e trilhar no caminho deles. Por isso é que vem a reencarnação, né? Para amadurecer, porque cada reencarnação é um ano letivo na formação do espírito. Então, não é... Às vezes a pessoa é tão sublimada, assim, meu Deus, mas como é que essa pessoa age assim? Mas já reencarnou muitas vezes, já travou muito contato com os princípios crísticos, então vai assimilando. Agora, fora desse caminho, como ele disse, né, eu sou o caminho, fica difícil. Exato. Vinícius, nós temos que terminar o nosso programa por conta do tempo, mas você fica com a palavra aí final para você trazer uma mensagem para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Sim. Posso encaminhar para a finalização, pegando este gancho da inesquecível sentença de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós somos estes também que não sabemos muitas vezes o que estamos fazendo da nossa vida, do nosso tempo, das nossas possibilidades. E eu acredito que com muita oração, refinando esta sintonia com o nosso benfeitor e com os espíritos de luz da casa espírita que nós mais nos afeiçoamos e militamos, nós conseguiremos forças novas, inspirações novas, para palmilharmos a senda que nos é proposta, a fim de que possamos deixar um legado de luz, rastros de bons exemplos, a fim de que nós possamos estar usando o nosso tempo, as nossas escolhas e ações de acordo com o Evangelho redivivo de Jesus Cristo, amando sempre mais, desenvolvendo este nobre sentimento que conversamos um pouco nesta manhã, a fim da reflexão bem profunda. Estou muito satisfeito, muito feliz por este papo do bem. Finalizando nosso programa, um grande abraço a todos e até a semana que vem, para a gente estar aqui juntos novamente falando um pouco sobre essa beleza que é o Evangelho de Jesus.